O anime começa com o protagonista, Mikami, invadindo uma gangue de moto com uma novinha na garupa. Suas parceiras de grupo criaram uma brecha enquanto eles invadem a casa, quebrando o portão e conseguem entrar. As duas garotas do grupo param um carro na frente para que os funcionários da máfia não vão atrás. Arrebentando a porta, encontra o líder da máfia, Aranami Hideo, mais conhecido como Tumor Negro, que causa enormes danos na cidade. Hideo pensa que o garoto faz parte da polícia, então tenta ameaçá-lo, dizendo que tem a polícia na palma de sua mão, não dando a mínima dá uma arma na mão do criminoso com apenas uma bala. Ele tem apenas uma escolha de tirar sua vida como um homem ou ser morto. Pegando a arma e dando um tiro na cabeça de Mikami, não conseguindo perfurar por conta do capacete, o garoto diz que Hideo não tem salvação e finaliza o mesmo com um tiro na cabeça, colocando uma bomba na mansão. Todos eles têm apenas 90 segundos para fugir. Pegando a moto, conseguiram escapar antes que a bomba exploda neles. Chegando na organização, recebem um parabéns do presidente Mochizuki, que domina a organização como Black Label. O líder explica que a cidade é como se fosse um corpo humano, evita uma nova lesão, são vários sistemas de trabalho juntos organicamente para crescer e evoluir. Às vezes aparecem os tumores que consomem o tecido saudável, mais conhecido como organizações que fazem o mal. O trabalho da organização é tratar todos os tumores que a lei não consegue tratar. Black Label é um grupo de cirurgiões que remove o mal da cidade. Sendo dispensados, Mikami decide tomar um banho. Embaixo do chuveiro se lembra de que gostava de brincar com seu amigo Ryo. A cena volta para ele sendo perguntado sobre o que tentou fazer com o líder da máfia dando um revólver em sua mão. Ele então condiz que fez tudo isso para ter seus próprios princípios e a missão foi concluída. Ficando irritado, vê diversos ferimentos nas suas costas que nunca tinha visto. A cena muda novamente para o líder da organização recebendo a notícia que Hideo está morto. No dia seguinte, Mikami se apresenta na escola, mas está no mundo da lua vendo o horizonte. Minato olha para o garoto com um olhar apaixonado. Batendo o sinal, vai correndo atrás do mesmo para conversar. Encontrando Mikami, percebe que está conversando com Kiba. Se escondendo, os dois acabam a conversa e foi em direção à garota. Envergonhada, pergunta se podem ir juntos para casa. Mikami fala que sim, pois quer provar novamente a comida do seu restaurante. Ao chegar no local, Kaminata foi se trocar para preparar a comida. Se sentando, Mikami recebe uma ligação da organização para se encontrar em um galpão. Voltando todo alegre, o pai da garota fala que Mikami teve uns assuntos urgentes para resolver. No galpão, a filha de um professor está sendo torturada em sua frente sem que possa fazer nada, mas de repente aparece Tatara da polícia indo ver o que está acontecendo, por conta de ter escutado gritos e a sua obrigação é investigar. Um dos subordinados do líder pergunta o motivo que o trouxe ali, e por ter derrotado 3 de seus membros, Arami, líder da organização, fica furioso e pergunta se Tatara quer morrer. Quando menos espera, aparece Mikami pulando de moto para o 4º andar. Todas as pessoas ficam surpresas por conseguir fazer tal feito. O garoto diz que quer eliminar os tumores da cidade, dando um tiro em cheio na cabeça de Aranami. Todos os seus empregados ficam bravos e partem para cima do garoto, matando todos com extrema facilidade. Faz o professor de refém, mas com a ajuda de Tadara, conseguiu eliminar o bandido e fugir pela janela. Os bandidos não querem que Mikami saia viva, então vai para cima do prédio, mas encontra uma garota que começa a cantar, ficando cheio de tanta cantoria dá um passo para frente, porém tem fios e explode todo o local. Todos do grupo Black Label conseguiram escapar sem nenhum arranhão, mas o segundo alvo escapou e um refém também. Kiba fica comovida com as palavras e se lembra de todos os ferimentos que estavam no corpo do garoto, que explica que ficou desse jeito 9 anos atrás. Houve um ataque terrorista numa conferência internacional de medicina, que teve 2 sobreviventes, Mikami e seu amigo Ryu, filho do presidente Mochizuki. Durante a explosão, Mikami protegeu Ryu com seu próprio corpo que acabou completamente arruinado. Ryu sofreu danos graves na cabeça. Mochizuki atribuiu tarja preta no seu próprio filho, que estava com morte cerebral. Então o corpo do garoto foi aberto para salvar a vida de Mikami, recebeu o braço e o coração de Ryu, mesmo querendo salvá-lo. No final do segundo episódio, o bandido jurou vingança para todos aqueles que mataram seu patrão. A cena é mudada para Mikami nos mostrando quando matou sua primeira vítima, que foi em sua primeira missão. Sabia que era um tumor que precisava matá-lo para sair vivo dali. Ao matar a sua primeira vítima, não sentiu tristeza e nem remorso. Vendo Ryu na sua frente, o garoto fala que não sente essas coisas por não ter consciência. Com dúvidas, Mikami se pergunta se realmente não tem consciência. Tatara está no hospital. No local, fica se perguntando e talvez não tivesse entrado na frente de Mikami, o professor teria saído vivo. Mas trocar a vida de um inocente por de um bandido
bandido é considerado trocar 6 por meia dúzia. Ele não reconheceu o garoto em sua frente porque está sem máscara, mas o Prot está indo conversar com o presidente. Entrando no local, todos da Black Label são parabenizados por cumprir a missão. Graças a isso, Mikami foi recrutado oficialmente para o Black Labels. O líder pede para que monte uma equipe com Mikoto e Oriha, já que a equipe de Sajiri, Tsurugi e Hitsugi se chama Ampola 0. O grupo deles será Ampola 1. De repente, Fugina é sequestrada novamente por bandidos, e uma senhora tenta impedir e é atropelada. Ao receber as notícias, todos denominam as sequestradoras como Tarja Preta. O sequestrador é o mesmo que fugiu e jurou vingança contra todos. Como a droga fez com que a garota ficasse inconsciente, dessa vez formou um esquadrão com milhares de homens drogados. Mimi conseguiu localizar a formação de Tatará, que está infiltrando. Pegando um dos guardas de costa, conseguiu entrar no local e encontra Tujino de cabeça baixa por conta de estar sob efeito de drogas. Mas de repente dá uma facada no Tatará e o culpa pela morte de seu pai. Saindo correndo, Kiba aparece para tentar ajudar o policial, mas sua parceira aparece apontando uma arma em sua cabeça. Por pensar que a mesma é suspeita, pelo menos esperam, o criminoso aparece segurando a policial por trás. A cena é cortada para uma garota de katana que cortou 5 bandidos ao meio e passa o restante da missão para Hitsugi, que destrói todos os carros dos bandidos com uma Rambo. Mikiko Mikami chegou na hora certa para salvar a policial dos malfeitores, dando 2 tiros conseguiu matar os 2 bandidos, e com mais 2 derrotou os outros 2, mas tomou diversos tiros e ficou ileso, assim com a sua arma derrotou o restante. Com tal facilidade conseguiu salvar Mikoto, a policial e o Tatará. A cena muda para Hitsugi e Sujiri, que vê o bandido indo em sua direção. A garota desvia enquanto Hitsugi usa seu escudo. Vendo o carro voando, Sagiri corta ele ao meio. Mikami sobe até o prédio e encontra o responsável pelo sequestro. Tujino parte para cima do garoto e toma um tiro em cheio na cara. O bandido pensa que Mikami é louco, que explica que queria saber se os seres humanos têm consciências. Quando Hideo apontou a arma, ficou se perguntando o que estava sentindo, mas sabia de tudo o que estava fazendo. Naquela hora estava na beira da morte, e quando acordou há 9 anos atrás, surgiu uma força tremenda de vontade para viver, e a decisão de aceitar o peso da vida. E agora tem resposta de Ryu, que sempre teve consciência dentro de si como forma da vontade inabalável. Jin armou essa situação para atrair Mikami até si, com os homens fortemente armados para destruí-lo. De repente, Oriori dá um tiro de míssil no helicóptero para ajudar Mikami a não ser morto. Então o garoto diz que irá destruir o tumor que está na sua frente, tentando se jogar do prédio incapaz e toma um tiro nas costas, que morre enfincado na hélice do avião. No dia seguinte, Mikami e Kiba estão indo juntos para uma missão, mas encontram uma ninja que está queimando diversos bandidos vivos. Kiba tenta impedir, porém incapaz. Então a mulher conseguiu fugir. Na organização, o líder está sendo ameaçado com algumas informações gravadas, para não dizer nada de uma boa quantia em dinheiro ao chantageador, a pessoa que está o chantageando, que deu um cartão de memória e diz que tem um navio narcótico indo em direção ao sul, que criaram uma substância que causa uma tendência e a perca de memória, mas todos ficam preocupados pelo custo da droga. Por ser muito barata, pode ser vendida rapidamente. O líder pergunta se ele quer que denomine esses bandidos como Tarja Preta. Saindo da sala, o homem diz que tanto faz. Oriori está observando os bandidos com seus binóculos, que estão conversando sobre a substância que já tem tudo planejado e irão distribuir entre as celebridades e atletas. O efeito dessa droga causa alucinação e está vindo diretamente do Oceano Pacífico, e se chegar em suas mãos, a cidade será deles. De repente, a luz se apaga e são atacados por Kimi e Mikami, que dá uma bala em cheio na cara do bandido. Desviando de diversos golpes, Kiba dá um chute e quebra o braço do bandido e dá um tiro em sua testa. Quando menos espera, o ninja aparece dando um tiro em um dos bandidos, mas logo desaparece novamente, indo relatar para o líder que surgiu uma nova assassina. Como não sabe o nome da mesma, irão atribuir ela como Febre. Andando de moto, Kiba quase atropela uma de suas colegas de classe. Se sentando para conversar, a mesma desabafa dizendo que essa moto era do seu irmão, que morreu em um grave acidente, mas ela também morreu. Porém, seu coração voltou a bater de repente. Izaki também sofreu um acidente, o ataque terrorista na Conferência Internacional de Medicina. Os pais da garota morreram lá. Eles ficaram presos sobre os escombros e queimaram até a morte. Ele e sua irmã foram adotados por parentes, mas sentiu que não fazia parte do ambiente, até que conheceram o doutor, que mudaram a vida das duas por completo. Mas quando voltou para casa, encontrou pegando fogo, mas entrou em choque e tentou salvar a sua irmã. E foi nesse dia que conseguiu essa marca, e graças a ela tem que se tornar mais forte para si próprio e para sua irmã. A cena é cortada
cortada para Hitsugi, que está seguindo Inumaki em um beco escuro. Entrando em um prédio, ela o seguiu, mas era tudo uma armadilha e tinha diversos bandidos esperando. Tentando dar em cima dos mesmos para não apanhar, tenta escapar, mas toma um golpe pelas costas e cai no chão. Porém, não é o suficiente para matá-la, que denomina os bandidos como Tarja Preta pelos seus assassinatos. Atacando, consegue matar diversos deles. Porém, quando iria interrogar o último que sobrou, o mesmo é morto por uma garota que sai correndo. Após um longo diálogo, Kiba e Hisaki estão caminhando tranquilamente, até encontrar um homem prestes a fazer coisas erradas com uma mulher. Hisaki dá uma rasteira enquanto Kiba dá um ataque em cheio em sua cara, mas derrubou seu celular com uma mensagem escrita: "Se quer a sua amiga de volta, devolva os bens que roubou no armazém 4 das docas do Shibuya dentro de 30 minutos. Kiba enviou um torpedo para o sequestrador, dizendo que matou seu irmão e irá fazer o mesmo com ele. Chegando no local prometido, encontrou ele com a refém sendo usada de forma estranha. O sequestrador pergunta se foi ela que realmente matou seu irmão. Kiba condiz que sim, irá fazer o mesmo com ele por conta de estar infectando a cidade. De repente aparecem pessoas com detonador ligado e o tanque de gasolina, que não podem ser removidos sem a senha. Há dispositivos espalhados por todo o armazém. Se caso atirar em qualquer lugar, todo mundo irá para os ares. Então o sequestrador dá a ela uma espada para conseguir lutar de igual para igual. Atacando, o sequestrador conseguiu jogar o mesmo no chão. Perto de enficar a sua espada, sofre um ataque traseiro com uma arma de choque e cai no chão, assim tendo sua perna cortada. Tentando correr, é incapaz por conta de estar com a perna machucada, apontando as armas nos civis. Eles falam para eles que não tem escapatórias. O sequestrador tem um controle remoto, se não fizer isso, eles podem ser explodidos. De repente aparece uma garota atrás da mesma, e se for suficiente para os civis acharem uma brecha, dar uma paulada na perna da garota e fazer de refém. Mas ela dá um tiro sem dó e sem piedade. Correndo, eles são explodidos por conta da pólvora, tirando sua máscara a Hisaki, que se tornou uma garota do esquadrão para eliminar as pessoas que mataram sua família. Hisaki irá matar o líder dos Gudou. Tentando pegar a arma, diz que teve um ótimo laço com Kiba e não quer matá-la. O local está prestes a ser explodido por completo. Não conseguindo andar, aparece Mikami deixando a moto com ela pedindo para ele resolver os seus problemas. Oriori desarmou todas as bombas que estavam nos civis. Mas de repente aparece Kiba com sua moto e foi até o terraço. O sequestrador diz para ninguém se mexer por conta de ter atiradores de elite por todo o galpão, mas a moto de Kiba vai de 0 a 100 em apenas 3 segundos. Assim conseguindo derrubar o sequestrador no galpão, Kiba pede para Hisaki parar com esse desejo de vingança, por conta do que ela realmente quer é matar as pessoas pelo seu próprio bem, e está sendo induzida ao erro pelo doutor. Hisaki condiz que fez coisas horríveis amando do mesmo e não tem mais volta. Ifa refuta dizendo que pode viver uma vida normal, por conta de ter pessoas que se preocupam com ela. De repente, o sequestrador aparece mandando seus homens atirar, mas todos são mortos pela Hitsugi e Sagiri. Atrás do mesmo aparece o doutor enfincando uma espada em seu coração. O doutor fala que usou Hisaki para o seu próprio bem, e quando a irmã da mesma descobriu quem ele realmente era, deu um fim em tudo, assim dando uma flechada na cabeça da garota. Se encontrando encurralado sem saber o que fazer, Misaki taca uma arma na mão da mesma que atira no doutor, que cai duro no chão. Se levantando, Hisaki fala que um dia vai reencarnar e viver com Kiba e sua irmã. Essas foram uma de suas palavras antes de se jogar do prédio. O líder pergunta qual foi a nota que a polícia soltou. Seu assistente responde que foi uma briga de gangue, e o verdadeiro nome do doutor é o Gaia, que infiltrou na polícia, mas infelizmente ninguém sabe muita coisa sobre ele. A cena é cortada para as garotas na fonte termais, que se pergunta que é a lista dos alvos que Hisaki trouxe bate com a lista que Inazuki trouxe. Pela primeira vez terão que questionar a razão de sua existência. No final do quarto episódio aparece uma pessoa questionando sobre a morte de Gaia, e irão esperar a rolha estourar para agir. No dia seguinte, o Oriori estreou um novo show, mas viu o bicho de pelúcia um tanto quanto suspeito. Já na sala de câmera, viu que a câmera do estacionamento pifou, então um dos funcionários foi até lá para ver o que está acontecendo. Ao chegar no local, é cercado por diversos bichos de pelúcia e sendo morto. No mesmo local, aparecem vários homens com fantasia para invadir o local. De repente, as luzes da apresentação se apagam e logo em seguida aparecem mais bandidos, dizendo que o estúdio está sob seu comando. Oriori está indo até o banheiro junto com as suas duas amigas, mas percebe que tem alguma coisa estranha, que só esse prédio teve um apagão. De repente, Oriori escuta passos e decide se esconder junto às suas amigas, mas ela percebe que o homem está com arma, e a chance de terem sido invadidos aumentou. Os bandidos querem que o chefe da transmissão entre ao vivo para toda a cidade. Oriori junto às suas amigas entram no local para ver o que está acontecendo, mas encontram o mesmo urso e dessa vez foram atacadas. Junto com a sua amiga, segurou o urso enquanto a outra deu um chute, empurrando o mesmo contra a porta, cortou o braço e atacou a si mesmo. Pegando o extintor de incêndio, deu um golpe na cara do mesmo e o desmaiou. De repente, todas as TVs ligam sozinha, e os bandidos decidiram mandar um recado direto para a organização Black Label, por conta de
terem jogado seus companheiros ao fogo. Eles são companheiros do Ugaya e se denominam como Yus Hunt, comanda o grupo de caçadores que manifesta a besta da humanidade. Para provar a sua intenção, matou Mahito em rede nacional. Os sequestradores entraram em contato com a polícia para fazer algumas exigências. A primeira é que eles querem 1 milhão de ienes. Black Lab pediu para esperar um pouco antes de atacar, por conta da Oriori fazer parte do Ampula 1. Tentando negociar, a polícia vai ser obrigada a dar o dinheiro. Caso contrário, uma das garotas terão que pular em 30 minutos. Passando os 30 minutos, escolheu uma garota. Para não ser morta, tenta seduzi-lo com seu corpo, prestes a dar um tiro no coração da garota. O Oriori começa a dar um show no quarto andar. Para acabar com a palhaçada, os sequestradores vão até o local, mas todos são explodidos pela bomba de Oriori. Entrando na rádio para tentar negociar a vida das garotas, o sequestrador sabe que ela faz parte do Black Label, pela sua técnica de explosivos. Ficando assustada por quando ele saber, tenta amenizar a situação e explica que colocou explosivos por todas as escadas. Se caso elas explodirem, vão destruir as escadas e desativar a energia dos elevadores, e todas as rotas de fuga serão bloqueadas. Em seus pensamentos, a garota sabe que eles estão procurando alguma coisa. Aceitando a proposta, o sequestrador fala que não vai matar mais nenhuma garota, então mata um homem que está no local, e fala para não entender mal que a mesma está em uma armadilha, por não poder fugir. No lado de fora, a polícia está seguindo o mapa para tentar cortar a energia do prédio, porém o mapa não se encaixa com o do prédio, então terão que cortar a energia do fio que irá desligar o do bairro inteiro. Oriori conseguiu chegar até a sala das câmeras, ela percebeu que tudo está funcionando corretamente, mas a pessoa que mexe nas câmeras fica assustada e fala que vão ser pegos pelos sequestradores. Oriori pede cobertura, mas o homem puxa uma faca e prende a ser morta. A luz acaba e consegue escapar pelo túnel. Os sequestradores vão para o plano final de ir até a cobertura e lutar até o fim. Os policiais cortaram a luz do bairro todo, por conta deles terem feito um gato, e para arrumar tudo levará meio-dia. Então decidem invadir o local para salvar os reféns. Entrando, tacaram uma cortina de fumaça e mataram vários bandidos. Porém, Oriori se encontra encurralada com bandidos atirando. Atrás dos mesmos aparece sua amiga que dá um golpe e é capaz de derrubar o bandido. Mas de repente as duas idols são atacadas pela líder da operação, que consegue mudar de voz, e seu nome é Udiante, que conseguiu capturar a garota e é a primeira vez que irá torturar uma idol, e pergunta se a mesma está assustada. Fechando seus olhos, ela admite que o único jeito de deixá-la assustada é se ficar sozinha por ter perdido a sua mãe, mas depois que o líder de seus companheiros nunca mais se sentiu assim. Mochizuki entendeu qual é o plano dos sequestradores e o que eles querem. Os mesmos descem até a linha de trem e se vestem como cidadãos. De repente são atacados por Kimi e Mikami, que faz uma entrada triunfal, atirando e matando os bandidos, mas os cabeças conseguiram escapar e entrar em uma sala escura. Sozinho, Prota foi atrás dos sequestradores, enquanto Kiba vai até o prédio. Entrando na sala escura, toma um golpe pelas costas, mas não consegue desviar. Se encontrando encurralado, começa a pensar no que fazer. Se gastar bala pode ser desperdício, além de revelar a sua posição. Um dos sequestradores ouvir certinho consegue ouvir certinho o barulho do seu coração, que mesmo na situação consegue manter a calma. Porém, o verdadeiro nome do sequestrador é Siren, que consegue confundir o coração das pessoas. Mikami se encontra muito nervoso, mas aparece Rui no seu pensamento pedindo para o garoto se acalmar. Nas suas costas aparece o inimigo. Sentindo a presença, colocou a arma na cara do bandido e atirou. Dando um tiro em frente, viu o sequestrador. Mikami conseguiu ocultar as batidas do seu coração, assim se aproximando e batendo o inimigo, que morreu na sua própria armadilha. Siren diz que o garoto é um monstro igual a eles, e um dia o mundo ainda vai virar de ponta cabeça.